História real de uma avó. Trair meu marido com a irmã dele revelou um grande segredo. Vejam só, quem diria que depois de todos esses anos eu estaria aqui para contar uma história dessas? Voltemos para 1968, aquele ano em que o mundo parecia estar mudando rapidamente. Menos a minha vida. Eu me casei com o Amaro, um homem decente, trabalhador, que apesar de tudo, sempre me garantiu um lar seguro e estável. Nossa casa se cravava em um bairro de ruazinhas tranquilas, onde o som mais alto era o das crianças correndo atrás de pipas ou o sino da igreja ao entardecer. Nossa rotina? Bem, era tudo muito previsível. As manhãs começavam com o cheiro do café fresco e o trajeto curto até a quitanda. À noite, aguardávamos o dia seguinte com o mesmo desinteresse do dia anterior. Mas tudo isso mudou quando a Dirce, a irmã mais nova do Amaro, chegou para passar uma temporada conosco. Ah, Dirce! Ela tinha um jeito de iluminar qualquer ambiente onde entrava. O cabelo solto ao vento, as roupas coloridas e aquele riso. Era impossível ignorá-la. Durante as ausências do Amaro, que saía cedo e volta ao anoitecer, nós duas passávamos horas conversando, rindo e descobrindo pequenas afinidades que, confesso, eu nunca esperava. Com o tempo, nossa proximidade deixou de ser inocente. Dirce tinha um espírito livre que eu nunca conheci em ninguém. E eu, que pensava ser a pessoa mais sensata do mundo, comecei a sentir um turbilhão dentro de mim. Uma emoção inédita que me fazia perder o fôlego. Eu sabia, como eu sabia, que tudo aquilo era errado. Mas a cada dia era mais difícil ignorar o calor em meu peito quando ela se aproximava. O medo das consequências sempre me atormentou. Sentia o peso do olhar do Amaro, mesmo nas suas ausências, como uma sombra que pairava e me lembrava da vida que até então aceitei. Mas o coração tem razões que a própria razão desconhece, não é assim que dizem? Foi numa tarde de primavera que tudo isso culminou num instante decisivo. O carteiro trouxe uma carta para Dirce e ela se fechou em seu quarto para lê-la. Quando voltou, silenciosa e mais pálida do que o habitual, percebi que algo havia mudado. Olhares se cruzaram e vi um fim a que não estava preparada, mas também uma possível liberdade que acenava para uma parte de mim que eu havia trancado a 7 chaves. Como decidir entre a segurança e a paixão? Eu não tinha respostas. E vocês, o que fariam? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Confesso que naquela tarde o silêncio de Dirce deixou pesado na sala. Eu quase podia ouvir o tic-tac do tempo brincando com meus nervos. Meu coração batia forte e as paredes pareciam fecharem-se ao meu redor. Olhei para Dirce, esperando que ela dissesse algo, mas suas palavras não vinham. Era como se um abismo se abrisse entre nós. E eu não sabia se estava prestes a enfrentar o horror ou a libertação. Então, como um trovão em um dia claro,
Ela finalmente quebrou o silêncio com uma declaração que ninguém poderia ter previsto. Eu recebi uma notícia. Começou ela com a voz tremendo. Não sei como te dizer isso, mas Amaro não é apenas seu marido. Ele também é meu irmão de sangue. Nascemos da mesma mãe, mas fomos separados ainda bebês. Meu mundo girou. As cores ao meu redor desbotaram e a sala girou ao meu redor como um carrossel descontrolado. Doeu. A dor era real, como se cada palavra dela fosse um golpe. Eu não conseguia entender, não podia aceitar. Meus joelhos fraquejaram e eu me segurei na borda da mesa para não cair. As lágrimas vinham, mas eram de choque, perplexidade. Nada fazia sentido. Como isso era possível? Como Amaro nunca soube? Dirce me explicou que a carta era de uma mulher que afirmava ser sua verdadeira mãe. Ela contou sobre o passado, as dificuldades econômicas e a decisão de dar os filhos para adoção. Eu me vi presa em um pesadelo do qual não podia acordar. A família em que eu havia acreditado por tanto tempo não era o que parecia. O Amaro, o homem que eu escolhi e pensei conhecer melhor que a mim mesma, tinha um segredo que ele nunca soube que carregava. Agora nossa traição compartilhada parecia pequena perto desse segredo monumental. Tudo estava de cabeça para baixo. Como seguir em frente a partir desse ponto? Será que Dirce e Amaro saberiam como lidar com isso? E eu, onde me encaixava nessa confusão toda? Como olhá-los nos olhos novamente, sabendo tudo isso? O som do vento lá fora me fez perceber que a noite estava chegando. As sombras se alongavam, refletindo os murmúrios quietos dos vizinhos que não sabiam de nada. Eu precisava falar com Amaro, mas não tinha ideia de como contar essa revelação sem destruir seu mundo. E a disse: teríamos coragem de encarar essa verdade juntos? O destino havia brincado cruelmente com nossas vidas. E eu não sabia se teria forças para enfrentar o que viria a seguir. Lágrimas começaram a rolar e a selar esse novo capítulo com uma dúvida gigante. Até que ponto o amor pode suportar o peso de segredos guardados há tanto tempo? E assim fiquei, em pé ali, tentando encontrar resposta no silêncio da noite que se fazia ao meu redor. Naquele instante que parecia congelado no tempo, eu estava ali, num meio termo entre a realidade e o pesadelo. Dirce ainda estava na minha frente, com os olhos cheios de uma mistura de expectativa e medo. Meu coração estava apertado. Uma espécie de tumulto interno me engolia. Precisava pensar, mas a cabeça parecia um turbilhão. A cada segundo, eu sentia como se a cortina da nossa vida fosse rasgada em pedaços, bem na minha frente. Fiquei ali, tentando entender como uma carta poderia virar tudo de cabeça para baixo. Precisava falar com Amaro, mas não consegui prever a sua reação. Como explicar que a vida que ele conhecia também era baseada numa mentira? O silêncio pesava tanto que mal se podia respirar. E foi justamente quando buscava fôlego para enfrentar o que viesse, que a porta se abriu de repente. Era Amaro. Ele voltou mais cedo, com uma expressão que beijava a preocupação. Perguntou sobre Dirce, se estava tudo bem. Dirce ficou em silêncio, engolindo a própria voz. Eu tentei evitar o seu olhar, mas ele pressentiu que algo não estava certo. Luísa, o que aconteceu? Amaro perguntou, direcionando seu habitual tom calmo
para uma suspeita crescente. Era a hora da verdade, mas como contar aquilo? E foi então que Dirce, no ímpeto de coragem ou desespero, simplesmente soltou tudo. Amaro ficou ali, ouvindo em silêncio, enquanto nós duas praticamente gritávamos a verdade crua que recém descobrimos. Quando tudo foi dito, o que emergiu foi um silêncio sepulcral. O olhar de Amaro, único, sem palavras, parecia buscar uma âncora na corrente de revelações. Mas antes que pudéssemos sequer começar a processar, aconteceu o inesperado. A campainha tocou. Ao abrir a porta, lá estava uma mulher de meia idade que não lembrava nada familiar. Tinha um rosto marcado por uma vida dura e olhos que guardavam muitas histórias. De repente, sem qualquer aviso, ela avançou, dizendo: "Eu sou a mãe de vocês." Dirce imediatamente reconheceu aquela que escreveu a carta, enquanto Amaro ficou paralisado, olhando a mulher como se fosse um espírito. Ela começou a falar, suas palavras derramando-se como uma confissão guardada por anos e anos. Revelou detalhes sobre as dificuldades que enfrentou, como teve que sacrificar sua família em nome de uma chance de sobrevivência. O impacto foi como um tapa. Um desconforto cresceu, e aquela sala pacata se transformou no palco da verdade mais cortante que já experimentei. Amaro, descobrindo que tanto eu quanto Dirce sabíamos antes dele, ficou devastado. Era como se o chão tivesse se aberto sob nossos pés. Antes que a noite caísse por completo, já não podia mais prever o dia seguinte. Amaro saiu, como se o mundo desmoronasse ao seu redor, e eu fiquei ali, perdida no emaranhado de sentimentos mais caóticos que supunha existir. Dirce estava ao meu lado, lutando contra suas próprias lágrimas. Tudo ficou em suspenso, e a incerteza havia se tornado nossa única certeza. E assim, na companhia de um silêncio que juro continuar ouvindo naquele momento, percebi que aquele foi só o começo de mais revelações que fariam até mesmo esse segredo parecer trivial. O mundo podia não ter mudado, mas a nossa vida jamais seria a mesma. Como suportar tudo o que viria? Era a pergunta que ecoava e se perdia na noite, naquele momento de silêncio absoluto, parado ali na sala. Cada segundo parecia se alongar numa eternidade. Amaro havia saído e eu estava com Dirce, ambas em um estado quase de choque. Senti meu coração acelerado, tentando acompanhar minha respiração curta e rápida. Dirce olhava para mim com olhos marejados, um misto de ansiedade e culpa. De repente, aconteceu algo que jamais poderíamos ter previsto. Lá fora, ouvimos o som de passos apressados vindo em direção à nossa casa. Antes que pudéssemos entender o que estava acontecendo, a porta da frente foi aberta com violência e uma jovem mulher entrou. Não a reconheci à primeira vista, mas seu rosto parecia vagamente familiar, um eco do passado. Ela estava visivelmente agitada, os olhos brilhando com uma fúria contida. "Eu tenho algo a dizer!" ela exclamou, sua voz cortando o ar como uma lâmina afiada. "Meu nome é Ana, e eu sou filha da Dirce." As palavras dela foram como um terremoto, abalando qualquer resquício de estabilidade que ainda tínhamos. Dirce ficou boquiaberta, as mãos tremendo como folhas ao vento. "Como assim? Isso não pode ser verdade!
Eu nunca tive filhos! Dirce respondeu, a confusão e descrença estampadas em cada palavra. Ana balançou a cabeça, lágrimas escorrendo livremente. Eu sou sua filha, sim. Fui adotada logo após nascer. Minha mãe biológica, a mulher que acabou de nos contar tudo, ela me entregou para outra família. Eu consegui rastrear vocês. Fui reunida apenas recentemente com a mulher que chamamos de mãe, a mesma que trouxe a história de vocês à tona. Ela decidiu que chegou a hora de revelar a verdade para todos nós. O chão abaixo de mim desapareceu. Era uma revelação que ninguém pediu e que trouxe à tona uma nova camada de caos nesse emaranhado de segredos. Dirce ficou paralisada, a verdade colidindo com memórias que ela nem sabia que tinha. Seus olhos se encheram de um misto de terror e uma profunda tristeza. A descoberta era avassaladora, tanto para ela quanto para mim, que agora via uma história muito maior e mais complexa se desdobrar diante dos meus olhos. Amaro, que havia voltado, agora entrava pela porta, ainda incapaz de compreender o que acontecia. A surpresa em seu rosto era evidente, como se o mundo tivesse decidido revelar todos os seus segredos de uma só vez. Ele olhou de Dirce para mim e então para Ana, sua expressão alternando entre descrença e uma confusão crescente. Ali, naquele instante, percebi que nada mais seria como antes. As fundações do que pensávamos ser verdade estavam desmoronando, revelando mais mentiras e mistérios. Estávamos todos presos em uma teia de segredos que pareciam intermináveis. A única certeza era que juntos teríamos que descobrir como enfrentar essa nova realidade. A sala estava envolta em um silêncio tenso, quase palpável, enquanto todos tentávamos lidar com aquela nova reviravolta. Sabíamos que as próximas palavras poderiam mudar tudo o que conhecíamos sobre nós mesmos e uns aos outros. A noite ainda não havia acabado e eu já podia sentir que uma longa jornada nos aguardava. Que outras verdades ainda estariam ocultas, esperando para serem descobertas? A confusão estava no auge naquela noite. Eu mal conseguia acreditar no que estava acontecendo. Amaro estava parado, em choque com as revelações daquela mulher que dizia ser a mãe deles e agora com a nova chegada dessa jovem Ana. Tudo parecia como uma novela que saiu do controle. A tensão dava para cortar no ar. Eu vi nos olhos de Amaro a dor e a luta para entender tudo aquilo. Dirce estava sem palavras e a jovem Ana estava cheia de emoção, quase implorando para ser ouvida. Eu sinceramente não sabia o que fazer. Minha mente era uma neblina de perguntas sem resposta. Lana então puxou uma foto do bolso, que tremia em suas mãos. Olhem, ela disse, sua voz tingida com uma mistura de raiva e esperança. Era uma imagem em preto e branco, bem velha, quase desbotada. Mostrava duas crianças, obviamente inocentes, mas ao olhar mais de perto, eu reconheci um deles como Amaro ainda pequeno. Dirce e Amaro olharam fixamente para a imagem, como se tentassem entender tudo. Foi então que do fundo daquela sala tensa ouvi um sussurro. Era a voz da mulher que se dizia mãe deles. Vocês não entendem. Vocês não eram os únicos. Dirce engoliu seco. Amaro franziu o senho.
e nós três desviamos o olhar dinâmico da foto para ela. O quê? Amaro finalmente perguntou, a voz arranhada pela incredulidade. O coração parecia um tambor dentro do meu peito. Mas a mulher continuou, seu tom desesperado. Vocês tinham um outro irmão. Eu tive que deixá-lo também, ela confessou, cada palavra dolorosa. Silêncio. A sala inteira congelou naquele momento. Ninguém estava preparado para isso. O impacto dessas palavras foi um verdadeiro soco no estômago. Amaro deu um passo para trás, perdido, e esbarrou em uma cadeira, quase caindo. Ana olhava para a mulher com olhos arregalados, enquanto Dirce tampou a boca com a mão, os olhos enchendo-se de lágrimas. Tudo estava virando uma espiral fora de controle, uma atrás da outra. As revelações batiam contra nós como ondas furiosas. Mas naquele instante de máxima tensão, um som abafado se destacou. O barulho inconfundível de passos pesados. Do outro lado da porta, uma sombra se movia. Nós nos viramos ao mesmo tempo, nossos corações parando por um instante. A porta abriu lentamente e um homem entrou. Ele tinha um semblante duro, mas seus olhos eram idênticos aos de Amaro. Inacreditável. A revelação estava apenas começando a se estabelecer em nossas mentes. Quando ele falou, de maneira calma, mas firme. Eu sou o irmão perdido. Me chamo Carlos. O choque esmagou a todos nós. A gravidade de suas palavras prendeu a respiração nas nossas gargantas. Me senti pequena ali, espectadora de um drama que antes achava ser sobre mim, mas que agora se revelava muito maior do que qualquer um que nós poderia imaginar. Carlos olhava ao redor, reconhecendo seus irmãos com um olhar que misturava arrependimento e determinação. Ele sabia algo que nós não sabíamos. E estava prestes a explodir mais uma bomba. E trouxe mais uma coisa para mostrar, ele anunciou, puxando o envelope do bolso do casaco. O medo e a ansiedade se misturavam, enquanto esperávamos sua próxima revelação. Eu sabia que, qualquer que fosse a informação dentro daqueles papéis, o curso de nossas vidas mudaria irreversivelmente. Mas não havia como antecipar o que viria a seguir. E eu não estava preparada para encarar o que então descobrimos, enquanto a verdade caminhava entre nós como uma presença viva e impiedosa. Aquela sala parecia um caldeirão prestes a explodir. Carlos tinha acabado de chegar e já estava se preparando para soltar mais uma bomba. Com aquele envelope na mão, eu me sentia numa montanha-russa de emoções, sem saber como meu coração ainda aguentava tanta surpresa. Mas sua voz foi firme quando começou a falar de novo. Aqui dentro há algo que vocês precisam ver, disse ele, com os olhos fixos nos nossos, transmitindo seriedade. Eu não sabia o que esperar. Com tudo o que já tinha acontecido, poderia ser qualquer coisa. Enquanto Carlos abria lentamente o envelope, eu percebi as mãos de Dirce apertando o ar, como se pudesse pegar algo invisível para segurar. Sentíamos cada segundo passar lentamente, como se o tempo estivesse se esticando para torturar nossos nervos já desgastados. Ele tirou um documento de dentro. Isto dentro. É um teste de DNA, falou, deslizando o papel em direção a Amaro e Dirce, que imediatamente o pegaram com mãos trêmulas. O silêncio na sala era quase ensurdecedor. Nós prendemos a respiração em conjunto.
sem saber o que aquilo poderia revelar. Esse teste mostra algo que vai mudar tudo o que acreditamos até agora, continuou Carlos, seu olhar sério. Vocês não são apenas irmãos entre si. Estão ligados a mim de uma forma que ninguém suspeitava. Completou com um tom que eu nunca esqueceria. A revelação veio então como um soco acertado diretamente na nossa percepção já abalada. Amaro, Dirce e Carlos não eram simplesmente irmãos. O teste mostrava indícios de que eu também fazia parte dessa ligação, de um jeito que ninguém poderia ter sonhado. Eu, a esposa de Amaro, era na realidade uma meia-irmã perdida. Era parente deles pelo lado paterno, algo que aquele velho documento genético dizia claramente. A ficha caiu em uma avalanche de incredulidade e um nó gigante se formou no meu estômago. Essa nova faceta da história nos acertou como um trem desgovernado. Já não eram mais só eles, éramos nós todos, numa trama familiar tão intrincada que parecia impossível de entender. Amar empalideceu. Seu rosto, uma mistura de choque e confusão, fez meu coração bater dolorosamente. Luísa, mas como? Isso não faz sentido! Exclamou, sua voz cheia de incredulidade e uma pontada de desespero que ficava evidente. Carlos, mantendo a calma, explicou que soubera desde sempre de uma irmã perdida dada em adoção quando nasceu, mas só veio a descobrir minha identidade recentemente. Após encontrar registros antigos deixados por um parente distante que ficou intrigado com nosso parentesco em comum. Eu não sabia onde enfiar a cara, nem como tentar segurar as lágrimas formadas pelo desespero daquele momento. Como digerir essa verdade? As paredes pareciam se fechar ao nosso redor. Dirce ficou ao meu lado, sem palavras, segurando minha mão como se fosse nossa única âncora, em meio ao caos. Ali, no meio daquele turbilhão de sentimentos e revelações, eu percebi que tudo que havia conhecido estava no ar, como folhas soltas ao vento, e a única coisa que sabia com certeza era que nada seria como antes. Só que, quando a confusão parecia já não poder piorar, o telefone tocou, o som soando como um alarme no denso silêncio. Ninguém se mexeu a princípio, até que finalmente me levantei, hesitante, para atender. A voz do outro lado era grave e desconhecida, mas suas palavras traíam um novo terremoto às nossas vidas. Eu tenho informações sobre o pai de vocês, revelou a voz, fria como gelo, antes de continuar. E vocês vão querer ouvir toda a verdade sobre o que realmente aconteceu naquela época. Quando atendi o telefone, a voz do outro lado era fria como gelo. Tenho informações sobre o pai de vocês, a pessoa disse. Por um instante, hesitei, mas sabia que não podia ignorar isso. Era mais um elo na cadeia de segredos que me arrastava para águas cada vez mais turvas. Decidimos ir, todos nós. Não havia tempo para incertezas. Pegamos o carro num silêncio sepulcral, embalados pela tensão que a essa altura parecia um companheiro insistente. Chegamos a um velho armazém abandonado, um lugar esquecido pelo tempo, onde cada passo ecoava de forma fria e desolada. Lá dentro, a penumbra era cortada apenas por lâmpadas débeis. E então o vi, um homem,
de aparência marcada pela vida dura, estava lá, de pé, como se surgido das sombras. Meu nome é Joaquim, ele começou, uma voz rouca, refinada pelas dificuldades. Olhou-nos com uma intensidade que quase me obrigou a desviar os olhos. E eu sou o pai de todos vocês, completou, cada palavra soando como um trovão numa noite de verão. Fomos atingidos por um silêncio tão denso e opressivo que parecia tocar a pele. Amaro estava atônito, as palavras presas na garganta. Dirce arregalou os olhos como se não acreditasse no que ouvia. Eu, por outro lado, senti uma pontada de realidade implacável, algo que tentava em vão compreender. Joaquim então revelou que, por questões que nunca teve coragem de contar, decidira manter-se distante. A dor dessa decisão refletia em seu olhar, um peso invisível, mas tangível. Eu nunca quis vos abandonar, afirmou, seus olhos marejados, traindo um passado de remorso e escolhas difíceis. Foi Carlos quem fez a pergunta que estava na mente de todos. Mas por que agora? Por que só nos procurou agora? Joaquim respirou fundo, o ar cheio de emoções não ditas. Porque a mesma mulher que revelou tanto a vocês é também meu fantasma do passado. Não podia mais evitar. Aquilo nos atingiu profundamente. Todas as supostas verdades, o que acreditávamos ser apenas uma história cheia de buracos, estavam agora desabando sobre nós em uma chuva cruel de revelações. O impacto de tudo isso me faz perguntar como foi possível viver tantos anos numa espécie de cegueira. Mas antes que pudéssemos sequer começar a processar isso, Joaquim nos entregou uma carta. Há mais coisas que precisam ser repetidas, disse ele com urgência. Coisas que mudarão ainda mais vossas vidas. O choque de suas palavras ainda reverberava e a tensão no ar era quase impossível de suportar. Sabíamos que essa carta poderia quebrar ainda mais o que procurávamos consertar. Mas, curiosamente, nenhuma hesitação pairava. Estávamos todos prontos para abrir a última porta da verdade. Ou, pelo menos, achávamos que sim. Nesse momento, diante de tudo que me esmaga o peito até hoje, percebemos o quão retorcida e vasta poderia ser essa teia que nos envolveu a vida toda. O que mais ainda se esconde? Eu me perguntava, enquanto aguardávamos destemidos a revelação da próxima verdade chocante. A sala estava quase sufocante, de tão carregada com todas aquelas revelações. Cada um de nós estava no limite, à flor da pele. Joaquim nos entregou a carta e a tensão era quase insuportável. Os olhares se cruzavam e havia um silêncio cheio de perguntas não feitas. Amaro parecia petrificado, enquanto Dirce buscava encontrar um pouco de lógica no meio do turbilhão. Começamos a ler a carta e, ao longo das linhas, o mistério se desdobrava de forma surreal. Aquelas letras revelavam segredos sobre nosso passado, histórias de infidelidade e traições antigas. Mas o mais chocante estava por vir. Um nome desconhecido surgia sempre entre as palavras. Um tal de Miguel, descrito como uma figura central em todas as nossas vidas, sem que soubéssemos. De repente, a porta rangeu lentamente
e uma figura entrou. Eu mal podia processar o que estava acontecendo. Aquela figura se adiantou, e no choque da meia-luz, a linha do passado finalmente se conectou com o presente. Era Miguel, trazendo um semblante carregado, mas também determinado. Seus passos ecoavam pelo piso, e minha mente não podia encaixar como ele estava envolvido em tudo isso. Miguel levantou a cabeça e revelou com uma voz rouca, carregada de emoção e um toque de desafio: "Sou eu quem vocês procuram. Eu sou o verdadeiro pai de Amaro e Carlos", disse, e sua voz ecoou como um tiro no silêncio agoniante na sala. Foi como se um trovão tivesse rompido no meio de uma tempestade já pretendida. Todos ali ficaram sem reação. Eu mal podia acreditar. Amaro deu um passo para trás, os olhos arregalados, a firmeza aparente desmoronando em fraqueza diante daquilo. Dirce foi para perto dele, tentando compreender a explosão de segredos que vinham como um tsunami. Eu me senti perdida, como um barco à deriva, e ao meu redor o mundo parecia girar ao seu próprio ritmo. Então, Miguel prosseguiu: "Durante todos esses anos, observei todos vocês de longe." Ele desviou o olhar, como se a vergonha pesasse, e continuou, quase como um pedido de desculpas: "Eu tinha esperanças de um dia trazer a verdade à tona. Agora vocês sabem." Do lado de fora, o vento batia contra as janelas, como se o próprio mundo exterior se recusasse a ficar calmo. Dirce olhava de Miguel para Joaquim, o próprio sentido de pertencer se esvaindo em um pesado nevoeiro de incerteza e surpresa insuportável. Amaro tentou falar alguma coisa, mas foi Carlos quem rompeu o tecido da confusão gritante: "Miguel, você é meu pai de sangue. Todos esses anos, por quê?" A pergunta escapou como um eco estrondoso de indignação e procura de sentido. Miguel não tinha mais palavras que pudessem aliviar a dor cravada ali. Antes que pudéssemos absorver tudo aquilo, outra revelação aguardava. Joaquim, curvado pelo peso de anos de mentiras, finalmente cedeu e falou: "Miguel não é apenas o pai de vocês. Ele também é meu irmão." Mais uma vez o chão sumiu sob os nossos pés. Ficamos ali, em um mar de sentimentos conflitantes, descrentes de que havia ainda mais outra camada escondida debaixo de tudo que tínhamos vivido até agora. A incerteza, cheia de perguntas urgentes e respostas que não poderiam ser ignoradas, nos encarou diretamente. Com Miguel e Joaquim lado a lado, nós tínhamos que descobrir o significado completo das complexas verdades que se revelavam cada vez mais densas e intrincadas. Esse foi apenas o começo de um entendimento doloroso que precisaria de muita força para ser absorvido. Agora, tudo havia mudado de novo, e estávamos à beira de um novo precipício. A sala estava em silêncio, mas minha cabeça parecia explodir com tantas informações. Joaquim, Miguel, irmãos, segredos. Eu mal conseguia acompanhar. Parecia que há anos não respirava direito, como se o ar tivesse sumido desse espaço. E cada palavra solta no ar era um afogamento diferente. Eu olhava para Amaro, esperando ver raiva naqueles olhos que sempre conheci como calmos. Mas vi tristeza, uma dor profunda que me cortou feito faca. Queria ajudar,
mas eu mesma estava afogada em tantas perguntas sem resposta. Dirce estava ao lado dele, as mãos entrelaçadas, tentando encontrar uma âncora naquele mar de revelações. Miguel estava ali, um parente distante e tão perto. O homem que trouxe à tona segredos que pareciam irreais, enquanto Joaquim, o pai que alguns de nós nunca conheceram de verdade, estava ali, com o olhar carregado de algo entre arrependimento e segurança. Como se finalmente tivesse conseguido juntar as peças de um quebra-cabeças que ele mesmo criou. O lugar estava quente demais e minha cabeça girava. Foi quando a porta do armazém rangeu de novo. Todos nós nos viramos ao mesmo tempo. Lá fora, uma figura surgiu da penumbra. Eu teria desmoronado se pudesse. Tal era meu estado. Mas me ergui, encarando o inesperado visitante. Era uma senhora de cabelos brancos, a pele marcada pelo tempo. Ela andava lentamente, como se fosse parte de um sonho do qual não conseguíamos acordar. Oi, meus queridos. Sua voz suave cortou o ar e eu senti um calafrio na espinha. Lembrem de mim? Sou a velha amiga da vossa mãe, revelou com um sorriso que dava medo e conforto ao mesmo tempo. Todos paralisaram, como se tivessem visto um fantasma. Era a mulher que Dirce chamava, em segredo, de tia-avó. Aquela que costumava contar histórias quando éramos crianças. Eu mesma tinha me esquecido dela, mas agora tudo voltava com clareza. O choque veio junto com a revelação impossível. Eu fui a mentora de tudo isso, confessou com a voz firme de alguém que nunca teve medo de dizer a verdade. O choque desse anúncio ressoava dentro de nós. Fui eu quem ajudou Miguel a esconder tudo. Passei anos ligando os pontos, mas agora meus dias estão contados. Ela ergueu uma fotografia antiga, mostrando ela mesma com Miguel e Joaquim, em tempos de juventude recheados de planos e segredos impensáveis. Cada um de nós foi ao chão de um jeito ou de outro, sobrecarregados pela bombástica revelação. Na nossa mente, era como se um filme passasse, rodando cenas de nossas vidas que nunca entendemos até agora. Amaro caiu de joelhos. Lágrimas que não conseguiam mais se segurar caíram, e Dirce mal conseguia formar palavras. Eu senti Miguel se aproximando, a confusão estampada no rosto, enquanto a velha senhora continuava a encará-lo. Ele perguntou com a voz tremida: por que mentir para nós? Por que deixar esses segredos arruinar nossas vidas? A resposta era ainda mais inesperada do que tudo que já tínhamos ouvido. Porque vocês tinham que encontrar seu próprio caminho, disse a senhora, a voz repleta de mistério e certeza. A verdade era perigosa demais para ser revelada antes. Havia ainda algo por vir, algo guardado pelo tempo que naquele momento fatídico começava a emergir do passado. Estávamos no limite, e só uma coisa era certa, mesmo em todo esse caos. Essa era apenas a ponta do iceberg. Um frio desconhecido habitava nossos corações, ao pensarmos no que mais a velha senhora poderia contar. O que mais estava esperando para ser conhecido? Nós precisaríamos descobrir juntos o que esse futuro nos reservava. Ali estávamos nós, parados naquele armazém sombrio, com o coração em pedaços e a alma a girar num turbilhão de emoções. O choque e as revelações deixaram suas marcas
em todos nós. Olhei ao redor e vi Amaro, sua expressão carregada de tristeza e raiva impotente. Dirce tremia, mas tentou encontrar coragem nos olhares de todos os presentes, enquanto Miguel e Joaquim permaneciam em silêncio, carregando o peso de suas decisões e dos anos de segredos. Aquela senhora é a catalisadora de tantas reviravoltas, com aquele olhar de quem sabia mais do que dizia. Seus olhos se cravaram em nós, tão cheios de histórias não contadas. A verdade se desenrolava mais rápido do que podíamos digerir. Sentíamos a dor como agulhadas, a revelação de cada segredo arrancando uma parte daquilo que chamávamos de família. Mas no meio de tudo isso, encontrei um fio de compreensão. Não estávamos sozinhos. Em nosso desespero e confusão, havia também novas promessas. O armazém parecia pulsar com a tensão acumulada. As paredes pareciam estreitar-se. A pressão invisível de anos de justiça e erros cometidos fazia o ar vibrar ao nosso redor. Era a história de todo um passado reescrito, imortalizado naquele instante. E ali, naquele espaço abandonado por tantos anos, estávamos todos inertes com a realização de que, mesmo nas dificuldades, ainda éramos feitos da mesma raiz. Joaquim enfim quebrou o silêncio, com uma voz que esbanjava arrependimento. Eu sei que tudo isso é uma loucura, mas acredito que é hora de reconstruir, se puderem me perdoar. Sua voz soou enquanto gotas de chuva finalmente começaram a bater no telhado, cada pingo um eco do novo começo que precisávamos enfrentar. A dor e a esperança se misturavam no ar. Amaro levantou os olhos, com as lágrimas fluindo sem reservas. Fechamos esse ciclo juntos, murmurou ele, e eu senti a tocha de confiança que acendia entre nós. Mesmo desconcertado, ele nos abraçou sem precisar de palavras. E naquele ato silencioso, percebi que a redenção vinha não só através das palavras, mas também na aceitação. Na saída do armazém, notei que a chuva agora caía mais forte, lavando o chão. Era como se o mundo externo limpasse nossos espíritos, carregando embora tudo aquilo que não servia mais. Ali, sob aquele céu, sabíamos, enfrentamos juntos o que estava por vir. E não importa o que ainda surgisse nas entrelinhas do passado, já estávamos preparados para contar novas histórias. Se você chegou até aqui e se emocionou com a nossa história, você precisa se inscrever agora no nosso canal. Não espere nem mais um segundo para compartilhar com seus amigos. Esmague o botão de like. Só os verdadeiros fãs sabem o quanto isso é importante. Além disso, queremos saber o que achou deste desfecho. Então, inundem os comentários com as suas reações e teorias. Esse é o momento para demonstrar todo o seu apoio. Vamos juntos?